Se o seu despertar te deixa confortável, você só trocou de sonho. O verdadeiro despertar começa quando você percebe que nunca esteve realmente vivo. Se você ainda está procurando sinais de despertar espiritual, como paz constante, luz interior, amor universal ou sensação de estar evoluindo, isso já revela que você continua dormindo. Para George Gurdjieff, o homem comum não vive. Ele funciona. Anda, fala, reage, acredita que escolhe, acredita que é um eu. Mas tudo isso acontece dentro de um estado de sono profundo. Não é um sono físico. É um sono psicológico. Um estado em que a máquina humana opera sozinha, movida por hábitos, impulsos, emoções automáticas e pensamentos que não foram escolhidos. O maior engano espiritual é achar que despertar é ganhar algo. Para Gurdjieff, despertar real começa quando algo em você é violentamente retirado, quando a ilusão começa a ruir, quando o véu da falsa identidade começa a rasgar. O homem desperto não se sente especial, ele se sente exposto. Ele percebe que não é um, mas muitos eus brigando pelo controle. E isso não é confortável, é perturbador. O maior sinal de que o despertar real começou não é sentir-se melhor, mas perceber sem fuga o quanto você viveu em cegueira espiritual. É quando você para de se identificar automaticamente com seus pensamentos, suas emoções e seus impulsos, e percebe que eles surgem sozinhos, mecânicos, repetitivos, previsíveis. Gurdjieff chamava isso de máquina. A máquina reage sempre do mesmo jeito. Se é elogiada, infla. Se é criticada, se defende. Se é contrariada, ataca. Se é frustrada, sofre. O homem dormindo acredita que isso é ele. O despertar começa quando essa identificação começa a falhar. Quando você percebe com clareza desconfortável que aquilo que você chamou de eu durante toda a vida é apenas uma colagem de hábitos, condicionamentos e respostas automáticas. Essa percepção não traz paz. Ela traz tensão interior, e essa tensão é essencial. Sem tensão, não há despertar. Sem choque, não há possibilidade de consciência. O homem que começa a despertar percebe algo ainda mais cruel. Ele não tem uma identidade verdadeira formada. Ele viveu sustentado por uma falsa personalidade, construída para agradar, se defender, competir, sobreviver. Essa falsa identidade se alimenta de reconhecimento, de aprovação, de certezas espirituais prontas. Ela adora a espiritualidade confortável, porque nela pode continuar dormindo com um novo nome. Gurdjieff foi implacável com isso. Para ele, a espiritualidade comum é uma anestesia elegante, uma forma sofisticada de continuar no sono. O despertar real destrói essa anestesia. Ele revela o vazio interno, revela que não existe uma essência ativa governando sua vida, revela que o centro de gravidade não está formado. E isso dói porque desmonta da imagem que você tinha de si mesmo. Outro sinal inconfundível do despertar real é quando você para de buscar experiências espirituais e começa a ver o funcionamento cru do ego. O ego, para Gurdjieff, não é um inimigo místico. É um conjunto de eus passageiros que surgem, dominam você por alguns minutos ou horas e depois desaparecem, deixando outro eu assumir. Um eu quer disciplina, outro quer prazer, outro quer reconhecimento, outro quer isolamento, outro quer se sentir superior espiritualmente. O homem dormindo acredita que todos esses eus são um só. O homem que começa a despertar vê essa fragmentação em tempo real. E essa visão não gera orgulho, gera vergonha consciente, uma vergonha lúcida, não moral. Uma vergonha de perceber o quanto você nunca esteve realmente presente. O despertar real também se manifesta quando você percebe que não lembra de si mesmo. Você passa o dia inteiro funcionando, falando, reagindo, tomando decisões, e só depois percebe que esteve ausente. Gurdjieff chamava isso de falta de lembrança de si. Lembrar de si não é pensar sobre si, é estar presente enquanto você age. É sentir o corpo, perceber a emoção, observar o pensamento, tudo ao mesmo tempo, sem se perder na identificação. Quando esse esforço começa, você percebe o quão raro ele é. Você vê que quase nunca está realmente aqui. E essa constatação quebra a ilusão de evolução contínua. Você percebe que o despertar não é linear, ele é frágil, ele exige esforço consciente e constante. E a máquina odeia esse esforço. Escreva nos comentários, estou vendo meu sono? Se esse choque já tocou algo em você, torne-se membro do canal para acessar os conteúdos mais densos do Quarto Caminho. Quanto mais o despertar real avança, menos você confia nas suas certezas internas. Menos você acredita automaticamente no que sente. Menos você se identifica com suas narrativas pessoais. Isso cria um vazio desconfortável, porque a falsa identidade começa a perder o controle. O ego entra em pânico,
Ele tenta transformar o despertar em mais uma identidade. Eu sou consciente. Eu sou desperto. Eu vejo a ilusão. Gurdjieff alertava que esse é um dos perigos mais sutis. O homem pode dormir profundamente, acreditando que acordou. Por isso, o despertar verdadeiro vem acompanhado de desconfiança de si mesmo. Não paranoia. Vigilância. Uma observação contínua da própria mecanicidade. Se você está realmente despertando, você começa a sentir o peso da responsabilidade. Não responsabilidade moral externa, mas responsabilidade sobre seus estados internos. Você percebe que suas emoções negativas são automáticas, que sua irritação, sua vitimização, sua arrogância, seu orgulho espiritual surgem sem você escolher. E você vê que, enquanto isso continuar, não há essência ativa, há apenas reação. Esse reconhecimento não traz alívio imediato. Ele gera uma pressão interna constante, uma sensação de que viver dormindo não é mais tolerável. E essa pressão é exatamente o combustível do trabalho interior no quarto caminho. O homem que desperta de verdade não se sente especial. Ele se sente pequeno diante do tamanho do sono coletivo. Ele percebe que a humanidade inteira vive identificada com ilusões, papéis, ideologias, crenças, inclusive espirituais. Ele percebe que ele mesmo fez parte disso por quase toda a vida. E essa visão não gera superioridade, gera sobriedade. O despertar real tira o brilho das fantasias espirituais e coloca você diante de um trabalho longo, difícil e sem garantias. Um trabalho de construção da essência, de unificação do ser, de criação de um centro real de consciência. Se tudo isso que foi dito não te conforta, mas te incomoda, te expõe e te deixa inquieto, isso é um sinal muito mais real do que qualquer sensação de luz ou êxtase. Porque, para Gurdjieff, o despertar não começa com revelações místicas, mas com a percepção brutal do próprio sono. E a pergunta que fica aberta, sem resposta fácil, é: quantas vezes por dia você realmente está presente agora? E quantas vezes você apenas acredita que está? Quando o despertar real começa, algo em você perde o chão. Não é poesia, é desorientação. Você anda, trabalha, fala, mas por dentro algo não cola mais. As reações que antes pareciam naturais, agora soam falsas, atrasadas, mecânicas. Você percebe o atraso entre o estímulo e a resposta, como se a máquina estivesse sendo vista de fora. Esse ver não traz paz, traz fricção. A personalidade tenta se recompor, tenta justificar, tenta dar sentido, mas falha. O maior sinal não é clareza espiritual, é a incapacidade de voltar a dormir com tranquilidade. Algo foi visto, e o que foi visto não pode ser desvisto. Você começa a notar que sua vida inteira foi uma sucessão de impulsos assumindo o volante. Emoções surgem antes de você. Pensamentos aparecem sem convite. Decisões acontecem sem presença. O choque não é perceber isso uma vez, é perceber isso o tempo todo. A falsa identidade perde o monopólio. O ego não cai de uma vez. Ele se fragmenta diante dos seus olhos. Cada eu surge, promete, exige, reage e some. E você vê. Esse ver não te torna melhor, te torna responsável. Porque agora você sabe que não escolheu quase nada. A máquina odeia ser observada. Quando você observa, ela acelera, dramatiza, seduz, ameaça. Ela tenta transformar a observação em mais uma performance espiritual. Você percebe quando começa a aparecer consciente ao invés de estar consciente. Esse é outro sinal duro. Você flagra sua própria falsidade no ato, não depois, no agora. E isso dói, porque não há para onde correr. Não há narrativa que salve. Não há explicação que acalme. Há apenas o fato nu. Você esteve ausente de si mesmo por anos. O despertar real revela a pobreza interior. Não no sentido moral, mas estrutural. Você vê que não há um centro unificado sustentando suas ações. Há impulsos competindo. Há hábitos decidindo. Há medo comandando. Essa visão não traz humildade estética, traz sobriedade crua. Você percebe que a espiritualidade confortável serviu para esconder essa pobreza. Agora, sem o véu, tudo fica exposto. E a exposição é o começo do trabalho, não o fim. Outro sinal inequívoco é a perda do entusiasmo ingênuo. A alma não entra em festa, ela entra em vigília. Você não quer mais sentir algo elevado. Você quer não mentir para si mesmo. A prioridade muda. A busca por estados dá lugar à observação dos estados. Você passa a ver como emoções negativas se justificam sozinhas, como o orgulho se fantasia de discernimento, como a vitimização se disfarça de sensibilidade. Esse desmascaramento constante cria tensão, e a tensão é o preço da lucidez. Você começa a perceber o custo real do sono.
Cada reação automática tem um rastro, cada emoção negativa deixa resíduos, cada mentira interna enfraquece a possibilidade de essência. O despertar não é um evento, é um atrito contínuo com a própria mecanicidade. Você percebe que, sem esforço consciente, tudo escorre de volta para o hábito. Essa percepção destrói a esperança infantil de chegar lá. Não há lá. Há agora, e ele exige presença. O esforço consciente se torna visível porque você sente quando ele não está. Lembrar de si deixa de ser um conceito e passa a ser uma ausência sentida. Você percebe o exato momento em que se perde, o exato momento em que a emoção sequestra, o exato momento em que o pensamento toma o controle. E essa precisão é um sinal de avanço real. Não porque você controla, mas porque você vê. A falsa personalidade tenta negociar. Um pouco de sono não faz mal, depois eu observo, agora não dá. Você reconhece essas vozes. Elas não são você. São funções, programas. O despertar aprofunda quando você para de discutir com elas e passa a registrá-las, sem drama, sem condenação, com frieza consciente. Essa frieza não é dureza, é clareza sem anestesia. Você começa a notar que a vida cotidiana é o campo de trabalho. Não há fuga para retiros permanentes. O choque acontece no trânsito, na conversa, na frustração, na crítica. O despertar real não te afasta do mundo. Te coloca mais dentro dele, sem proteção. Você vê como reage quando é contrariado, ignorado, pressionado. Cada reação vira material bruto. Nada é desperdiçado. Tudo acusa. A sensação de identidade se torna instável. O eu que você acreditava ser não se sustenta sob observação. Isso gera medo, o medo de desaparecer. E esse medo revela o apego à falsa identidade. Quando o medo surge, você vê o quanto a personalidade quer sobreviver. Esse ver é mais valioso do que qualquer insight, porque agora você está vendo o apego em tempo real. A espiritualidade comum promete cura. O despertar real expõe a ferida. Promete sentido. O despertar real revela a confusão. Promete amor. O despertar real mostra a dependência. Essa inversão é violenta para o ego. Por isso, tantos desistem, porque não querem pagar o preço da verdade. O maior sinal é justamente esse. Você não consegue mais aceitar consolos fáceis. Você começa a desconfiar das próprias conclusões. Não por insegurança, mas por precisão. Você sabe como o pensamento fabrica certezas. Você vê o mecanismo criando opiniões para aliviar a tensão. E você não compra. Essa suspensão do automatismo é rara. E quando acontece, algo da essência ganha espaço. Pequeno, frágil, mas real. O tempo muda de qualidade, não passa mais despercebido. Você sente quando horas são vividas em sono. Você sente quando minutos têm presença. Essa diferença pesa. O peso da ausência dói mais do que qualquer desconforto físico, porque agora você sabe o que perdeu. E esse saber não te larga. Você percebe que não basta entender. Entendimento não muda a máquina. Só o esforço repetido, no instante, cria uma brecha. E cada brecha exige energia. Por isso, o despertar cansa. Não é êxtase, é trabalho. Um trabalho que não pode ser delegado, terceirizado, romantizado. O orgulho espiritual aparece com força. Eu vejo, eu sei, eu entendo. Você observa esse orgulho. Ele é apenas mais um eu. Quando observado, perde força. Quando alimentado, domina. O maior sinal é que você começa a reconhecer o orgulho antes que ele fale por você. Às vezes tarde demais, às vezes a tempo. Esse às vezes é progresso real. A ideia de eu sou assim começa a ruir. Você vê que quase tudo é condicionamento. Cultural, emocional, familiar. A essência não é uma história, é uma possibilidade. E possibilidades exigem condições. Presença é uma condição. Esforço é outra. Sinceridade consigo mesmo é inegociável. Você para de se impressionar com discursos elevados. Palavras bonitas não enganam mais. Você mede tudo pelo efeito interno. Aumenta a presença ou aumenta a ilusão? A pergunta muda, o critério muda. Esse deslocamento silencioso é um dos sinais mais claros de que algo essencial começou. A vida deixa de ser interpretada como o que acontece comigo e passa a ser vista como o que me mostra minha mecanicidade. Essa virada muda tudo. O mundo deixa de ser inimigo ou palco, vira espelho. Um espelho impiedoso. E você aprende a olhar sem quebrá-lo. Você percebe que não há garantias, que ninguém pode prometer despertar, que o trabalho é incerto, que a queda é frequente. E mesmo assim, algo em você prefere essa incerteza à mentira confortável. Esse é um sinal profundo.
porque indica que a verdade começou a valer mais do que o alívio. E quando você percebe tudo isso acontecendo sem aplauso, sem validação externa, sem sensação de vitória, apenas com uma atenção mais afiada e uma recusa crescente ao sono, a pergunta que continua aberta e que não se fecha é: quantas vezes hoje você realmente esteve aqui e quantas vezes a máquina viveu por você enquanto você assistia, distraído, chamando isso de vida? Quando o despertar real avança, você começa a sentir vergonha sem culpa. Não é remorso moral, não é autopunição. É a vergonha lúcida de perceber o quanto você fingiu estar presente quando não estava, o quanto falou sobre consciência enquanto vivia em reação. Essa vergonha não te paralisa, ela te acorda, ela corta o auto-engano pela raiz. E o ego odeia isso, porque o ego só sobrevive enquanto consegue manter a própria imagem intacta. Você percebe que quase tudo em você quer ser visto, reconhecido, confirmado. Até o silêncio quer aplauso, até a disciplina quer identidade. Esse é um choque fino, profundo, incômodo. Você vê a máquina tentando se apropriar do próprio despertar, tentando transformar lucidez em status interno. E quando você vê isso acontecendo, algo se solta, não por vitória, mas por cansaço de mentir. O maior sinal se repete. Você não consegue mais se respeitar quando vive no automático. Não é que você vire alguém melhor, é que algo em você não tolera mais a falsidade interna. Você pode até cair, reagir, se perder, mas depois não consegue mais justificar. A justificativa morre, e quando a justificativa morre, a ilusão perde oxigênio. Você começa a sentir a diferença brutal entre agir e reagir. Reagir é rápido, confortável, conhecido. Agir exige presença, custo, esforço. A máquina prefere reagir. O despertar aparece quando você sente o impulso automático e, mesmo sem conseguir impedi-lo, você o vê claramente. Esse ver cria uma fissura, pequena, mas irreversível. A falsa identidade começa a desmoronar nos detalhes, não nos grandes discursos, mas nos microgestos, no tom de voz, no olhar que busca aprovação, na atenção quando é ignorado. Você passa a perceber esses sinais corporais do sono. O corpo denuncia antes da mente. E quando você começa a escutar o corpo, a mentira perde refinamento. Você percebe que viveu tentando ser alguém. Alguém espiritual, alguém inteligente, alguém forte, alguém consciente. E vê que essa tentativa constante foi justamente o que impediu qualquer contato com a essência. A essência não quer ser alguém. Ela quer ser. E essa diferença muda tudo. Porque ser não rende identidade. Não rende narrativa, não rende aplauso. O despertar real não elimina o sofrimento, mas muda sua função. O sofrimento deixa de ser algo a ser evitado e passa a ser algo a ser observado. Você vê como o sofrimento nasce da identificação, como ele cresce quando você se agarra a um eu. E às vezes, por breves instantes, você solta. E nesses instantes, algo se aquieta sem esforço. Você começa a notar que a mente fala demais. Sempre falou. Só que antes você acreditava. Agora você escuta como quem escuta um ruído de fundo. Nem sempre consegue se separar, mas a confiança cega acabou. A mente perde o trono, não porque você a combate, mas porque você a vê funcionando sozinha. O tempo psicológico se torna visível. Você percebe como o passado invade o presente. Como expectativas futuras distorcem o agora. O despertar começa quando você sente o agora escapar e não corre atrás de explicações. Você sente a perda. E essa sensação de perda é mais honesta do que qualquer experiência mística. Você começa a perceber que a espiritualidade usada como fuga é pior do que a ausência de espiritualidade, porque ela cria a ilusão de trabalho, onde não há trabalho. Cria conforto, onde deveria haver fricção. Gurdjieff foi implacável nisso. Sem esforço consciente, não há despertar. E esforço consciente não é esforço emocional. É atenção aplicada contra a corrente do hábito. O maior sinal se aprofunda quando você percebe que não controla seus estados, que acorda irritado, animado, apático, motivado, sem escolher. Essa constatação não te deprime, ela te torna sério, porque agora você vê a urgência do trabalho interior, não como promessa, mas como necessidade. Você começa a sentir o peso do não lembrar de si. Cada vez que se perde, algo em você registra. Esse registro não acusa, ele marca. E essas marcas constroem um novo tipo de memória, não mental, mas vivencial. Uma memória do que é estar ausente e do que é estar presente. Essa diferença vira bússola. A máquina tenta negociar descanso. Depois eu observo. Agora não é importante. Você reconhece esse padrão. Ele é antigo, ele é astuto.
E às vezes você cai, mas agora você sabe que caiu. E esse saber muda a queda. Ela deixa de ser total. Algo fica acordado assistindo. Você percebe que não existe despertar coletivo confortável. O caminho é solitário no sentido mais cru. Não há ninguém que possa fazer o trabalho por você. Não há técnica que substitua a atenção. Não há teoria que gere presença. Essa solidão não é abandono, é responsabilidade nua. Você começa a ver o quanto gosta de se distrair. Não só com telas, mas com pensamentos, planos, fantasias. A distração é o combustível do sono. Quando você começa a resistir à distração, a tensão aumenta. E essa tensão revela o vício no alívio. O ego vive de alívio. A essência cresce na tensão consciente. Você percebe que a palavra eu é usada em excesso. Eu penso, eu sinto, eu quero. E começa a ver que, na maioria das vezes, não há um eu ali. Há um processo acontecendo, um pensamento passando, uma emoção surgindo. Essa despersonalização não te desumaniza, ela te aproxima da verdade. O despertar real não te dá identidade espiritual. Ele te tira identidades, e isso gera medo. Medo de não ser nada. Medo de desaparecer. Esse medo é precioso, porque ele revela o apego ao falso centro. Quando você observa o medo sem se fundir a ele, algo em você permanece. Você começa a valorizar mais a atenção do que o entendimento, mais o estado do que a explicação, mais o agora do que a promessa. Essa mudança não é ideológica, é orgânica. Ela acontece porque você sentiu o custo de viver dormindo e não quer mais pagar. Você percebe que cada relação expõe seu sono, cada conflito revela um eu escondido, cada elogio ativa um apego, cada crítica ativa uma defesa. O mundo deixa de ser injusto e passa a ser revelador. Essa mudança de leitura é um dos sinais mais claros de que algo essencial se moveu. O esforço consciente passa a ser medido não pelo sucesso, mas pela tentativa. Houve lembrança? Houve observação? Houve presença, ainda que por segundos? Esses segundos valem mais do que horas de fantasia espiritual. E você começa a respeitar esses segundos silenciosamente. Você percebe que não há chegada, que o trabalho não termina, que o sono é persistente. E mesmo assim, algo em você prefere essa lucidez incômoda ao conforto da ilusão. Esse é o maior sinal. Porque ele não depende de emoção, de crença, de esperança. Apenas de uma atenção que não quer mais se enganar e que continua se perguntando no meio da vida comum, agora mesmo, quem está vivendo este instante e quem está apenas reagindo enquanto chama isso de si. Quando o despertar aprofunda, você percebe que a dor mais intensa não vem do mundo, mas da visão clara de si mesmo funcionando como máquina. Não é culpa, não é drama, é constatação. Você vê o impulso antes da palavra, a emoção antes da decisão, o hábito antes da escolha, e essa visão não te salva, ela te coloca diante do trabalho. O homem dormindo sofre e reclama. O homem que começa a despertar sofre e observa. Essa diferença muda o eixo da vida. Você começa a perceber que a sinceridade consigo mesmo custa caro. Ela te tira o direito de se esconder atrás de explicações. Quando você diz, não tive escolha, algo em você já sabe que isso é falso. Quando você diz, sou assim, algo em você percebe o condicionamento falando. Essa perda de álibis internos é um sinal duro, porque agora você não pode mais se absolver com palavras. O ego tenta reagir criando novas máscaras, humildade performática, silêncio exibido, disciplina teatral. Você observa isso surgindo, observa o prazer secreto de ver mais do que os outros. E quando vê, o prazer murcha, não por moral, mas por exposição. A luz da atenção seca a vaidade como o sol seca na água. Você passa a notar que suas emoções negativas querem sempre razão. Querem narrativa, querem justificativa, querem aliados. Quando você não as alimenta, elas se tornam desconfortáveis, instáveis, barulhentas. Esse barulho é a máquina perdendo o comando. E você sente a tentação de ceder, só para aliviar a tensão. Resistir não é brigar, é permanecer atento. O despertar real muda sua relação com o erro. O erro deixa de ser algo a esconder e passa a ser algo a estudar. Você não se orgulha de errar, mas não foge. Você observa o momento exato em que a atenção cai. O instante em que o hábito vence. Esse instante vira ouro bruto, porque nele há informação viva sobre o sono. Você percebe que a maior parte do dia é vivida em imaginação. Planejando, revivendo, ensaiando diálogos, antecipando cenários. O agora vira um corredor estreito pelo qual você passa distraído. Quando isso é visto, a imaginação perde glamour. Não some, mas perde autoridade. E a realidade começa a recuperar peso. Você começa a sentir a diferença entre esforço e tensão inútil.
O ego se tensiona para parecer disciplinado. A essência se esforça silenciosamente para estar presente. Essa diferença não é conceitual, é sentida no corpo. O corpo sabe quando há mentira. O corpo denuncia quando a atenção está ausente. O maior sinal reaparece. Você não quer mais ser enganado por si mesmo, nem mesmo por ideias elevadas, nem mesmo por experiências intensas. Você começa a medir tudo pela qualidade da presença. Houve lembrança de si? Houve observação? Houve fricção consciente? Se não houve, você não se ilude. Você percebe que a pressa é uma forma de sono. A urgência emocional é uma estratégia da máquina para evitar a atenção. Quando você desacelera internamente, mesmo fazendo as mesmas coisas, algo muda. O mundo não fica mais calmo. Você fica mais lúcido. E essa lucidez, às vezes, dói mais do que o caos. A identidade verdadeira começa a ser intuída não como algo que você possui, mas como algo que aparece quando a máquina silencia por instantes. Não é permanente, não é controlável, mas é inconfundível. E o contraste entre esses instantes e o resto da vida é brutal. Esse contraste se torna um chamado constante. Você começa a perceber que o esforço consciente não é heróico. Ele é repetitivo, ingrato, invisível. Ninguém vê, ninguém aplaude, às vezes nem você sente. E ainda assim, algo em você insiste. Essa insistência sem recompensa é um sinal raro, porque ela não nasce do ego. Você começa a ver que muitas relações são mantidas por reações mútuas, expectativas, papéis, jogos emocionais. Quando você observa isso, a relação muda de qualidade. Não necessariamente melhora. Às vezes fica mais tensa, mas fica mais real, e a realidade exige presença. Você percebe que a máquina ama extremos. Entusiasmo exagerado, desânimo profundo, euforia espiritual, desesperança total. A atenção consciente é sóbria, ela não vibra alto, ela sustenta. Esse tom sóbrio começa a se tornar familiar, e você percebe que confundiu intensidade emocional com verdade por muito tempo. O despertar real revela o quanto você gosta de ter razão, o quanto discute internamente, o quanto quer vencer debates invisíveis. Quando você observa isso, a discussão perde fôlego. Não porque você venceu, mas porque viu o mecanismo. E ver o mecanismo enfraquece sua compulsão. Você começa a sentir que o dia comum é o verdadeiro laboratório. Não os momentos especiais, não as leituras profundas, não os estados raros. O laboratório é quando algo dá errado, quando alguém te contraria, quando o plano falha. Aí a máquina aparece sem maquiagem, e aí o trabalho é possível. Você percebe que a palavra despertar carrega perigo. Ela pode virar mais um ideal, mais uma meta. Mais uma identidade. Quando isso acontece, você sente um aperto. Algo em você sabe que se perdeu de novo. Esse reconhecimento rápido é um sinal de refinamento da atenção. Você começa a aceitar que cair faz parte, que dormir faz parte, que esquecer faz parte. O que muda é a duração do esquecimento. O tempo que você passa ausente começa a diminuir. Às vezes pouco, às vezes nada. Mas você registra. E o registro é consciência e informação. Você percebe que a esperança excessiva é uma fuga. Um dia eu vou mudar. Mais tarde eu trabalho isso. O despertar real acontece agora ou não acontece? Essa urgência silenciosa começa a pressionar. Não como ansiedade, mas como verdade simples. Ou a presença agora. Ou a sono agora. Você começa a perceber que a essência não se manifesta quando você se esforça para ser melhor, mas quando você para de mentir. A mentira interna é o maior obstáculo. Quando ela cai, mesmo que por segundos, algo respira. Esse respirar é discreto, mas inconfundível. Você começa a sentir que viver sem atenção é desperdiçar a própria vida. Não no sentido dramático, mas factual. Horas passam e nada foi vivido. Essa constatação não te deprime, ela te chama, ela te coloca diante de uma escolha contínua que nunca se encerra. E quanto mais essa visão se aprofunda, mais uma pergunta permanece viva, sem resposta pronta, ecoando no fundo da experiência cotidiana. Agora mesmo, neste instante comum. Quem está aqui vivendo isso e quem está apenas reagindo, chamando de eu aquilo que nunca esteve realmente presente? Quando o despertar real se aprofunda ainda mais, você começa a perceber algo desconcertante. Não é o mundo que te distrai, é você que foge. A máquina foge do agora, porque o agora exige presença. E presença exige morte psicológica constante. Cada instante consciente é uma pequena morte do ego. Por isso, o sono é tão sedutor. Ele permite continuar existindo sem fricção, sem risco, sem verdade. Você começa a sentir claramente quando está se enganando. Não depois, mas durante. A mentira interna perde o atraso. Antes, você mentia e só percebia dias depois.
Agora, a percepção vem quase junto. Essa proximidade é um sinal avançado, porque significa que a atenção está mais próxima da ação. A distância entre o gesto e a consciência diminui. A falsa identidade começa a parecer cansativa. Manter personagens internos exige energia. Sustentar imagens exige esforço. Defender narrativas exige tensão. O despertar real não te dá energia extra. Ele mostra onde sua energia sempre foi desperdiçada. E quando você vê isso, algo começa a largar espontaneamente. Não por disciplina, mas por economia interior. Você percebe que viveu buscando intensidade para sentir que estava vivo. Conflitos, dramas, paixões, crises espirituais. A máquina gosta disso. A essência não precisa. A essência é silenciosa, densa, presente. Quando você começa a sentir essa diferença, a intensidade emocional perde prestígio. Ela começa a aparecer barulho. O maior sinal continua se manifestando. Você não consegue mais se perder completamente sem perceber. Mesmo quando cai no automático, algo observa. Às vezes fraco, às vezes distante, mas está lá. Essa presença mínima muda tudo. Porque agora, o sono nunca é total. Há sempre uma rachadura. Você começa a ver como gosta de se identificar com estados. Estou bem, estou mal, estou confuso, estou desperto. Essas frases começam a soar vazias. Estados vêm e vão. Identidade verdadeira não depende deles. Essa compreensão não é intelectual, ela vem da exaustão de se agarrar ao que muda. Você percebe que o maior inimigo do despertar não é o erro, mas a inconsciência confortável. Errar consciente é melhor do que acertar dormindo. Essa inversão de valores é radical. E quando ela acontece, você para de buscar aprovação externa. O critério passa a ser interno. Houve presença ou não houve? Você começa a sentir o peso das palavras. Falar demais começa a incomodar. Explicar demais começa a soar falso. O silêncio ganha valor não como pose, mas como espaço de observação. Você percebe que muitas palavras serviam apenas para manter o ego ativo, ocupando o espaço que poderia ser visto. A atenção começa a se refinar nos momentos mais banais. Escovar os dentes, caminhar, esperar. O despertar real não se sustenta em momentos especiais, ele se testa no ordinário. E quando você percebe isso, a vida comum deixa de ser obstáculo e passa a ser campo de trabalho permanente. Você começa a sentir que a pressa é sempre uma forma de fuga. Mesmo quando há urgência externa, a pressa interna é opcional. Quando você reduz a pressa interna, algo se alinha. O corpo relaxa, a mente desacelera, a observação ganha espaço. E esse espaço é precioso. Você percebe que o ego adora promessas futuras. Depois, eu mudo. Quando eu entender mais, quando as condições forem melhores. O despertar real corta essa fuga. Ele te coloca diante do agora nu. Sem garantia, sem promessa, apenas a possibilidade de estar presente ou não. A máquina começa a ser vista como ela é, repetitiva, previsível, condicionada. E isso não gera ódio pela máquina, gera realismo. Você para de esperar consciência onde só há hábito, e essa expectativa correta reduz sofrimento desnecessário. Você deixa de exigir de si o que ainda não existe. Você começa a notar que muitos sofrimentos eram mantidos por apego à identidade. Como puderam fazer isso comigo? Isso não deveria acontecer comigo. Quando o comigo perde força, o sofrimento muda de forma. Não desaparece, mas perde dramatização. E isso cria espaço para a observação. Você percebe que a essência não grita, ela não exige, ela não compete. Ela aparece quando a confusão diminui. E quanto mais você tenta agarrá-la, mais ela se retrai. Essa dinâmica te ensina algo fundamental. O trabalho não é conquistar, é remover obstáculos. Você começa a respeitar o esforço silencioso mais do que qualquer discurso. Pessoas que falam pouco, mas estão presentes, passam a te tocar mais do que mestres eloquentes. A sensibilidade muda, o radar interno se ajusta. Você sente quando há verdade e quando há teatro. Você percebe que não existe estado final, que o despertar não é um troféu. É uma prática viva, frágil, exigente. Essa ausência de final assusta o ego, mas liberta algo mais profundo, porque agora você não precisa chegar, só precisa estar. Você começa a sentir que cada instante oferece a mesma escolha: dormir ou observar. E essa escolha não se acumula, ela se renova a cada segundo. O despertar real não se constrói no passado, ele só existe agora, sempre agora. Você percebe que a ideia de eu começa a ficar estranha. Não some, mas perde solidez. Às vezes você age sem sentir um centro rígido, às vezes observa sem narrador. Esses momentos são breves, mas reveladores. Eles mostram que outra forma de estar é possível. Você começa a notar que o sofrimento consciente é diferente do sofrimento mecânico. O sofrimento mecânico reclama,
O sofrimento consciente observa, e quando observado, ele se transforma em energia de atenção. Essa transformação é um dos segredos mais profundos do quarto caminho. Você percebe que a espiritualidade que não confronta o ego é inútil, conforta, mas não liberta. O despertar real te tira o chão para que algo real possa surgir. E quando você aceita esse desconforto sem fugir, algo se organiza por dentro. E assim, sem fanfarra, sem promessa de iluminação, sem identidade nova para vestir, o maior sinal continua se manifestando de forma simples e implacável. Você já não consegue mais viver no automático sem sentir o custo disso. E essa consciência incômoda, persistente, silenciosa, continua perguntando, agora mesmo, quem está realmente aqui vivendo este instante? E quem ainda insiste em chamar de eu aquilo que apenas reage, repete e dorme. Se tudo o que foi dito até aqui não te deixou confortável, mas inquieto, exposto e levemente em tensão, isso não é um defeito, é o sinal. Segundo George Gurdjieff, o homem desperta não quando entende mais, mas quando não consegue mais continuar mentindo para si mesmo. Se você começou a perceber o sono enquanto ele acontece, se passou a sentir o peso da ausência de presença, se o automático começou a incomodar, então algo real já foi tocado. Este canal existe para isso. Não confortar, não motivar, não prometer iluminação, mas manter viva essa fricção consciente que impede você de voltar a dormir completamente. Se você sente que esse conteúdo está falando diretamente com algo profundo em você, torne-se membro do canal para acessar materiais ainda mais densos, sem concessões, fiéis ao quarto caminho. Inscreva-se e continue nesse atrito consciente, porque o sono é coletivo, mas o despertar é sempre individual. E a pergunta continua aberta, viva, sem resposta fácil. Quantas vezes hoje você esteve realmente presente? E quantas vezes apenas funcionou?